A Raízen é sem dúvida alguma uma das empresas mais interessantes da bolsa brasileira, tendo uma forte atuação na parte de produção de combustível, plantio de cana-de-açúcar e também na produção de energias renováveis, vindo como uma empresa com extremo potencial futuro. A Raízen lançou na última sexta os seus resultados de fechamento do seu ano safra e eu vou trazer tudo isso e mais alguns detalhes sobre a empresa nesse vídeo, pessoal. Só lembrando então que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa. A Raízen foi criada com uma parceria das empresas Shell, uma multinacional americana gigantesca no mundo e que atua em todas as partes da produção de combustível, extração de petróleo e tudo mais, além de fazer a venda desse combustível e atuar em diversos outros setores, e também da Cosan, uma holding brasileira muito famosa e que vem num amplo crescimento de vários investimentos diferentes, tendo abaixo do seu portfólio várias empresas de setores extremamente perenes, como a própria Raízen, produzindo aí a parte de cana-de-açúcar e bioetanol e também bioenergia, além de outras empresas como empresas de gás natural, logística, mineração e várias outras. Então, essas empresas detêm cada uma 44% das ações da Raízen, ficando os outros 12% em free float sendo negociadas a mercado. A Raízen é uma empresa que não tem tanto tempo assim de bolsa, ela teve seu capital aberto lá em agosto de 2021 e desde então ela veio sofrendo com muita volatilidade e principalmente a partir ali de abril de 2022 ela começou a ter fortes quedas por alguns impactos nos seus resultados. Então a empresa que estava sendo negociada ali a cerca de R$ 6,50 começou a cair muito, chegando lá no seu fundo a cerca de R$ 2,25. E o investidor que conseguiu aproveitar esse fundo certamente teve uma boa rentabilidade, porque a empresa hoje já está cotada a cerca de R$ 3,30, tendo uma subida de quase 50% frente ao seu preço de fundo de março de 2023. Então a empresa ali no ano de 2022 começou a ter vários impactos, como por exemplo a questão da redução na tributação dos combustíveis, que para ela foi muito prejudicial, pois, por exemplo, quem negocia aí os combustíveis de gasolina teve o imposto reduzido, enquanto que os impostos no etanol já eram baixos por padrão, principalmente pelo etanol ser produzido de forma sustentável, e isso acabava baixando a carga tributária. Então, primeiramente, nós tivemos a questão dos combustíveis como a gasolina e o diesel vindo como maiores concorrentes da parte do bioetanol. E, além disso, a empresa teve vários impactos, como, por exemplo, a questão dos movimentos do seu resultado financeiro, impactos negativos de outras receitas, vindo também com aumento de despesas operacionais. Teve também o impacto dos investimentos que a empresa já vinha fazendo anteriormente. E ela veio tendo esses resultados em queda ao longo de vários trimestres. Teve também grandes players do mercado desmontando posição na empresa, como por exemplo a holding Hedera, que decidiu vender toda a sua posição de cerca de 330 milhões de ações, e várias outras notícias negativas, então esses pontos colaboraram bastante para quedas nos preços de cotação da Raízen. Mas agora, com o anúncio do fechamento do quarto trimestre do seu ano safra e um lucro líquido recorde, a empresa pode ter ainda mais subida nos próximos meses. Então é aquela coisa, pessoal, mesmo que os indicadores da Raízen hoje sejam bastante feios, como por exemplo esse PL extremamente esticado e esse PVP de 1,61 para uma empresa que vinha tendo resultados ruins, ela pode continuar agora tendo uma subida após sua recuperação aqui do mês de março em diante. Eu vou estar mostrando um pouquinho aqui da atuação da Raízen para vocês, pessoal, e eu vou estar pegando então a última apresentação do Raízen Day. Essa apresentação é um pouquinho antiga, então provavelmente os números da Raízen hoje estão ainda maiores do que foram apresentados aqui. Então vamos começar com a área cultivada, que a empresa tem cerca de 1,3 milhões de hectares de cultivo de cana-de-açúcar, de onde ela extrai todos os seus produtos. A partir da cana-de-açúcar, então, a empresa faz a produção de açúcar, onde ela produz cerca de 5,4 milhões de toneladas, e esse valor deve ser ainda maior hoje em dia. E ela, na época, era e ainda continua sendo o produtor número 1 de açúcar globalmente. Além disso, ela estava produzindo na época também cerca de 3 bilhões de litros de etanol, e também era o produtor número 1 de etanol da cana-de-açúcar globalmente. Além disso, a empresa faz também a cogeração de energia com vários parceiros estratégicos e tem parques de produção de bioenergia, onde ela se aproveita dos produtos remanescentes da produção do etanol e também do açúcar, como por exemplo o bagaço da cana, para poder reutilizar esses produtos e produzir a bioenergia nos seus parques de geração. A empresa na época contava com 35 parques, mas ela vem com vários outros investimentos para expandir essa sua capacidade de geração. Além disso, a empresa vem também com um projeto muito inovador chamado produção de etanol de segunda geração, onde, se aproveitando dos resíduos remanescentes da produção do etanol que ela já faz, ela vai conseguir, com as plantas adequadas, produzir ainda mais etanol e aproveitar ainda mais os seus produtos, tendo então 3 plantas já em construção e vindo com outras perspectivas de plantas ao longo dos próximos anos, projetando até o ano de 2030 20 plantas de produção de bioetanol ou etanol de segunda geração.
Detalhe e destaque aqui também para a sua produção de biogás, em que a empresa, com o reaproveitamento das suas sobras da produção de cana-de-açúcar e dos seus outros produtos, consegue fazer então a produção de biogás, e ela vem também com módulos já em construção para essa produção e vem projetando ainda uma grande expansão até 2030 também. Outro ponto excelente dessa parceria da Cosan com a Shell na liderança da Raízen é que os combustíveis produzidos pela Raízen são vendidos pela Shell nos seus postos. Então, se você for lá no posto da Shell, você provavelmente vai estar utilizando no seu automóvel um combustível produzido pela Raízen, no caso do etanol. E tudo isso vem acompanhado, então, com o aumento do market share da Raízen no mercado brasileiro na parte de etanol, onde ela vem ganhando bastante espaço no mercado, o que com certeza vai auxiliar ainda mais nos lucros futuros da empresa. Bom, esse foi um geralzão então sobre o negócio da Raízen, pessoal, mas vejam aqui como ele é extremamente diversificado. Então a empresa atua inicialmente no plantio da cana-de-açúcar, faz a produção do açúcar, faz a produção também de energia solar com alguns parceiros, tem a produção de biocombustíveis e biocombustíveis avançados, como por exemplo o etanol de segunda geração, vem com a parte de produção de energias renováveis, bioprodutos, biogás. Além disso, ela é uma líder mundial em vários setores, o que coloca a empresa numa posição extremamente privilegiada, porque com os seus investimentos ela pode crescer ainda mais e entregar muita rentabilidade para o seu acionista. Eu estou trazendo tudo isso para vocês justamente para mostrar como o negócio da Raízen é extremamente diferente de vários outros negócios que nós temos no país. A empresa é extremamente diversificada em relação à sua atuação e atua em setores muito interessantes e diferentes. Então é aquela coisa, teve algum probleminha na parte dos combustíveis, ela tem ainda a parte de biogás e bioenergia para auxiliar na sua lucratividade, o que torna a empresa ainda mais resiliente. Vamos agora então para os destaques financeiros que a Raízen apresentou no fechamento do seu ano safra. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, pessoal, é que a maioria das empresas fechou o seu ano fiscal ali pelos meses de fevereiro ou de março, mas como a Raízen atua aí na parte de plantio de cana-de-açúcar, ela costuma se guiar pelo ano safra, que tem um fechamento um pouquinho diferente. Então, por exemplo, enquanto várias empresas estão anunciando já nesse mês o fechamento do seu primeiro trimestre do ano fiscal de 2023, a Raízen está recém fechando o seu ano safra de 2022-2023. Falando então sobre os seus destaques, a empresa apresentou um excelente aumento na sua receita líquida frente ao fechamento do último ano safra, em que ela veio com um aumento de cerca de 25%, atingindo um valor enorme de cerca de 246 bilhões de reais. Além disso, ela veio também com outros excelentes aumentos, como o do seu EBITDA ajustado, que ficou na casa dos 43% e chegou a 15,3 bilhões de reais. Veio com aumento na sua geração primária de caixa, com um aumento de 108%, no seu lucro líquido ajustado, que ficou na casa dos 41%. Esse aumento aqui excelentes e que deve se reverter inclusive numa boa distribuição de dividendos, chegando então no lucro líquido ajustado em 3,9 bilhões de reais, e ele está aqui numa alavancagem extremamente confortável de cerca de 1,3 vezes a sua dívida líquida por EBITDA ajustado, mantendo inclusive um grande montante de investimentos que tiveram um aumento de 47%, chegando em 11,3 bilhões de reais. Então reparem aqui como o panorama geral da empresa é expansão, investimentos e aumento de lucratividade e EBITDA, e portanto esses pontos são pontos que levam aí para uma visão futura muito interessante para ela. Detalhe, inclusive, que comparativamente com o último trimestre dos anos de 21 e 22, a empresa teve um salto no seu lucro líquido de 12 vezes, mostrando uma excelência e uma grande melhoria na sua atuação. Detalhe aqui que o lucro bruto da empresa foi impulsionado pelo reconhecimento de créditos tributários de PIS e COFINS, com um montante consolidado de cerca de 3,77 bilhões de reais, e esse aqui provavelmente é um efeito não recorrente, então para o próximo ano isso não vai ter um impacto nos resultados da empresa, e ela deve ter um lucro líquido um pouquinho menor do que ela teve nesse ano. Então é sempre importante se atentar para isso também, porque a empresa pode ter uma pequena diferenciação nesse sentido, e muitos investidores não se atentam a esses pontos não recorrentes. Ainda assim, no geral, a perspectiva da companhia é num bom aumento para os próximos anos, principalmente porque ela vem com um grande montante de investimentos previstos. A Raízen está projetando então investimentos entre 13 e 14 bilhões de reais no período do próximo ano, segundo fato relevante informado ao mercado, e ela também vem projetando uma pequena queda no seu EBITDA ajustado para o próximo ano, puxado um pouco por essa questão de recessão e também aos pesados investimentos que a empresa vai fazer. Ainda assim, a perspectiva futuro para ela é que assim que o negócio der uma estabilizada e ela vier com a sua boa expansão, é que o lucro da empresa vem aumentando continuamente ao longo do tempo. E aos investidores que estão de olho na parte dos dividendos, a Raízen vem fazendo várias entregas ao longo dos últimos tempos,
E, inclusive, ela é uma empresa que não tem uma janela tão grande em relação às suas datacom e pagamento, e também em relação ao seu fluxo de anúncio de dividendos. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui que a empresa fez ali para o ano de 2022 4 anúncios, e eu entendo que isso deve se manter e a empresa pode começar a ser vista como uma boa pagadora de dividendos no mercado brasileiro. Considerando, inclusive, que a empresa entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de cerca de 6,37%, o que se torna um valor já bastante interessante para a maioria dos investidores. Bom, pessoal, esse foi então o geralzão sobre os resultados da Raizen e sobre a atuação da empresa. Ela realmente fechou um resultado muito interessante e surpreendeu inclusive uma parte do mercado com esses valores que ela apresentou. Vale ressaltar aqui ainda, pessoal, que a Raizen continua sendo uma empresa small cap, então é bastante possível que nós vejamos alguma volatilidade ainda no curto e médio prazo. E além disso, o contexto mundial também pode ser um pouco desfavorável para a empresa. Mas, olhando numa janela de longo prazo, eu particularmente vejo um futuro muito promissor para ela. E eu tenho uma posição muito boa já na holding Cosan, que tem a Raizen no seu portfólio, e por isso vou estar buscando colher os frutos que essa empresa pode entregar no futuro. Então, o investidor que gostar da Raizen pode estar adquirindo somente as ações da empresa aí na bolsa, ou pode estar dando uma avaliada também na Cosan, que é uma holding que tem vários outros ativos muito interessantes. E lembrando que essa é somente a minha perspectiva e não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Mas bem, deixem aí nos comentários, vocês têm a Raizen em carteira e gostam da empresa ou vocês não gostam dela por algum motivo? Então, muito obrigado por acompanharem o canal, peço que deixem o seu like e também se inscrevam. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.